Amém? Amados, nós temos feito esse alinhamento teológico, falando sobre a vida em Cristo. Tudo começa quando você entende o chamado de Deus para a sua vida. Então nós fomos falados sobre justificação, regeneração, e a gente chegou no ponto da santificação. O capítulo 3 de Colossenses é uma convocação celestial para nós vivermos a plenitude do Evangelho. Percebemos que hoje está a palavra, as pessoas estão com a mente mais aberta, os pastores estão ensinando a palavra, mais preparo. Mas antigamente as pessoas serviam a Deus por medo de ir para o inferno. Se você for olhar as mensagens, hoje não tem, mas se for olhar a gravação de mensagem antiga, até hinos, era voltado, era uma pressão que o mundo ia acabar. O bispo da minha infância, ele tinha uma oração: um chegará, mas dois não passará. Então eu ouvindo a voz, o bispo falando para o ano 2000, Jesus já tinha voltado. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora. Que há a promessa, que para Deus um dia como um ano como um dia, já está marcado o dia, a gente não sabe. Uns vão indo, então digamos desse ano de 2000, que eu digamos assim, uns 10%, uns 15% das pessoas que eu conheci já foram com Jesus. Eu estou aqui, foram pessoas de idade, pessoas mais novas do que eu, foram, partiram. Mas esse texto, de Colossenses, nós vamos estar lendo, é um convite para abandonar a velha vida e se vestir de uma nova vida. O apóstolo falava em várias cartas, mas ele quis dizer, aqui ele está falando: escuta, você precisa abraçar a luz de Cristo. E quando nós abraçamos a luz de Cristo, não existe trevas. Então a gente poderia entender que a proposta do Evangelho é exercer em nossa vida um poder tão grandioso, voltado pela graça de Deus, onde o pecado não terá mais espaço na nossa vida. Nós podemos dizer a palavra do apóstolo Paulo: porque o pecado está mais dominando você, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E eu lembro de uma pessoa que ministrava muito para nós sobre o Evangelho, mas a gente não percebia que ela vivia o Evangelho. Enquanto ela falava do Evangelho, mas a prova do Evangelho é a prática na sua vida, é a transformação que ele traz na sua vida. Então a gente pode entender que o Evangelho, quando ele entra dentro de nós, ele traz profundas mudanças, e essas mudanças não são só internas. Gostoso da mudança que ela é externa também, é interna, mas é externa. Digamos assim, eu tenho dificuldade em limpar o carro por dentro. Por fora eu não ligo, eu limpo. E a Deise fala: amor, a Deise ela quer que limpe o carro por dentro, não está nem aí para o lado de fora, Tá certo ela, mas eu digo assim, tem pessoas que, digamos assim, têm essa necessidade de uma aparência, mas também é importante estar limpo por dentro e por fora também, Mas a proposta do Evangelho para nós, é a conversão, é a santificação. E eu posso entender a conversão como santificação. Depois que você se converte, você tem que entender que você tem que viver um novo estilo de vida. Se não estiver um novo estilo de vida, não tem. Então a vida do cristão, entendendo esse texto que nós vamos ler, ela está escondida em Cristo. Eu tenho que entender que a minha vida está escondida em Cristo, é por Ele. Deus me aceita através dele, então eu vou viver. Diante disso, o cristão precisa direcionar os seus pensamentos e dar prioridade. É o que nós vamos começar a ler aqui, Colossenses 1. Pensa primeiro nas coisas lá do alto. Amém? Então nós vamos ler e vamos dar uma paradinha em cada verso que nós vamos ler. Não sei se é a mesma tradução. Eu acho que é. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, o que é ressuscitar? Se eu entendi que eu era morto e agora estou vivo, eu tenho que ter uns comportamentos que o morto não tinha.
E se eu morri para o mundo e vivo para Deus, algumas coisas eu não posso estar vivo para o mundo. Né? Tem esse pregador bem antigo, fala, conversa com um defunto, pede para ele erguer a mão. Se você morreu, né, para o mundo, você não, né, tem uns que ressuscitam os olhos, ressuscitam a boca, né? Mas você está morto. Então, nós temos uma tendência hoje de pensar nas coisas da terra. Não que a gente tem que ser um ET, viver fora do plano aqui, mas a proposta da Bíblia que diz assim, olha, depois que o apóstolo Paulo foi falando no capítulo 2, ele foi falando sobre a conversão, e chega no capítulo 3, portanto, baseado em tudo que eu estou dizendo, vocês precisam ter foco e a mente nas coisas do alto. E no verso 2 ele diz assim, não só pensar, ele está falando que você tem que manter. Uma coisa é chegar aqui na igreja, outra coisa é ficar aqui na igreja. Uma coisa é chegar no local, outra coisa é permanecer. Então, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tem cristão, eu vou usar uma comparação, tem cristão que espiritualmente tem TDAH. Tem dificuldade de concentração nas coisas de Deus. Qualquer coisa do mundo tira ele do foco. Ele vive como se fosse um relógio a corda, né? A Drica, que é mais novinha aqui, antigamente, sabe o relógio a corda? Né? Que tem que dar corda? Né? Antigamente existiam os relógios, né? Você lembra do Lanco? Marca Lanco? Eu tinha Lanco, né? Vocês não lembram, né? O Lanco era uma marca de um reloginho que era a corda. Eu tinha 2 Lancos. Daí tinha o técnico, né? O técnico, aí tinha outro... Oriente, o Oriente ele já era automático. Seiko, Cássio, né? Tinha umas marcas, né? Aí o vô me deu um relógio e que tinha que dar corda. Todo dia tinha que dar corda, senão ele não funcionava. Aí o meu tio tinha um Oriente, daqueles grandão assim, que mexia, sei lá, não sei se eram os horários do Japão. Eles falavam que media a corrida de cavalo, né? E esse relógio era gostoso porque você fazia aqui, chacoalhava ele e ele funcionava. Né? Tinha que ter em movimento. Então tem crente que é só na corda, alguém que tem que dar corda. Né? Ele tem que viver, sabe? Se não tiver corda, ele não vai. Tem crente que é só no chacoalha. Vai! Né? Que é aquele relógio de movimento. Aí tem o crente que hoje já é movido pelo quartzo, uma bateria. A bateria tem prazo de validade, a minha fé tem prazo de validade. Enquanto está tudo bem, quando a igreja está tudo bem, então, sabe a bateria? Né? Depois veio os quartos, né? A bateria está lá, prazo de validade. Mas eu estava falando, o verdadeiro cristão tem que ser movido pela luz solar. O que é a luz solar? Se está no sol, depois veio aqueles que tinham as plaquinhas, né? Era movido pelo... Se tem o sol, tem luz, ele funciona. Então eu vejo assim, na nossa vida a gente não tem que parar e querer ter momentos. A palavra está falando, mantenha, fique firme o teu pensamento nas coisas do alto. Eu passo aqui pela terra. Por que é pensar? Hoje a pastora estava fazendo uma meditação no curso que ela vai estar dando, e a gente estava conversando sobre isso, coisa que a gente vive a vida, mas parando para refletir. Escuta, eu tenho que entender que eu não sou isso aqui só. Há um plano para mim desde a eternidade. Glória a Deus. E se eu pensar só no que eu sou agora, no que eu vou ser amanhã, não tem sentido a minha vida. Hoje eu fiz uma canção, e a canção, a frase, a hora que eu montar ela, estava falando assim que do passado, eu não fiquei fixado no passado, mas eu também não temo o futuro. Eu sou seguro no futuro. Esse é o verdadeiro cristão. Ele sabe que por que ele foi criado. Houve um acidente, houve um acidente. O pecado é um acidente, mas houve um plano de redenção. Por isso que eu tenho que pensar nas coisas do alto, é pensar no que Deus tem para mim. Sabe aquela pessoa que tem pensamento de pobre? Né? Pensa alto, cara, que isso? Né? Eu lembro de uma professora fazendo pergunta, o que você quer ser? Outro, quero ser polícia rodoviária, outro, quero ser piloto. E você, o que você quer? Eu quero ser coveiro. Meu Deus, que medo. Então você tem que pensar alto.
Mas num dia que a professora precisou do médico que ela dava aula, ele passou no hospital e nem olhou para ela. E quando ela estava chorando que estava enterrando o pai dela, chegou: oi, professora, eu lembro da senhora, tá? Só que deu aula para mim, né? Ele que deu o consolo para ela. Então eu digo, profissionalmente, não é a profissão que te dá, é você estar realizado. O médico que ganhava 10, 20 vezes mais que o coveiro era antipático, o coveiro estava simpático, desempenhando a sua função com o amor. Mas pensar alto não é pensar profissionalmente, não. Pensar alto não é pensar em dinheiro, não. Pensar alto é estar ligado com o pensamento daquele que está no alto. Amém? Verso 3 diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a sua vida, quando Cristo que é a sua vida foi manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Como é importante saber, irmãos, que um dia eu vou ser como Ele e vou ser glorificado. O processo da santificação vem da conversão, ela é uma posição, ela é um processo, mas ela vai terminar na glorificação. Se você entender, quando alguém vai fazer um campeonato, ele está querendo título, ele está querendo o troféu, ele faz tudo o que ele pode para ganhar o troféu. Eu não sei como que é você, mas você já pensou? Um dia nós vamos reinar com Cristo. Amém? É viver em função desse dia. E o verso 5 diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele dá toda uma relação da imoralidade. Eu acho que eu falei com vocês meio brincando, né? A minha avó fez 101 anos, e aí eu fui antes com a Deise lá, a gente deu parabéns para ela, e no dia 23 de março a gente não pôde ir. Mas eu fiz o vídeo, fizeram o vídeo, estavam todos os primos lá, eu não pude ir. E aí, né, a avó conversando e tal, e a avó chorando: filho, ora para que Deus me leve. Né? Comemorando 101, tadinha, né? Eu estou cansada. Aí a minha avó tem 101 anos, mas ela tem um humor bom. Eu falei: avó, quando eu estava com corona, que eu cheguei perto da casa da senhora, a senhora não quis a carona. Corona dá carona. Mas eu quero ir. Falei: vó, a senhora quer ir mesmo, de verdade? Fala na frente de todo mundo. Só tem uma forma, avó, da senhora provocar a morte. Eu não vou me suicidar. Não, avó, não estou pedindo para você suicidar. Quem quer morrer é só parar de comer. Avó, gosta de comer, gente, né? Ela dorme e come, sabe? De madrugada tem o iogurte dela, todo dia tem um iogurtezinho dela do lado, ela levanta 3, 4 horas da madrugada e toma o iogurtinho dela. Eu digo assim para vocês, só tem uma forma de manter vida: alimento. E aqui ele está falando assim façam ver tudo que pertence à natureza terrena. Nós não podemos dar nutrição para o pecado. A carne, ela quer, né? Ele começa lá: imoralidade sexual. Tem pessoas que investem nisso, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E aí ele continua falando: e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora ele fala: mas agora abandone todas essas coisas. A ira, né? Como se lida com a ira? Existe a raiva e existe a ira. A raiva é algo que eu sinto e fica para dentro de mim, e a ira é quando eu quero processar ela para projetar para fora através de vingança. E a palavra está falando assim, ó: abandone isso. A maledicência, a linguagem decente do falar. Irmãos, há poder nas nossas palavras. Esses dias eu estava aqui no culto e eu fiquei um pouquinho e escutava um pessoal falando pro lado de fora. Eu falei: mas não deve ser os irmãos que estavam aqui dentro. Não deve ser. E eu fiquei com vergonha de ir para fora. Eu sabia quem era, mas cada palavrão, irmãos, que nem no bar eu escutava. E era um crente de grande quilometragem. Do lado de um outro também com uma grande quilometragem. E eu saio para repreender, não saio. Eu falei: só vou orar, Senhor. Aí passou uns dias, essa pessoa me procurou: pastor, como está a minha vida? Olha o que está acontecendo comigo. E eu fiquei escutando, e o homem aqui falando: dá a paulada já. Eu falei: mas senhor, ele já está todo arrebentado, o que eu vou dar a paulada? Mas o Espírito Santo: você vai ter que
A hora que eu fui orar com ele, o Espírito Santo agora fala. Eu falei, querido, eu vou ser bem sincero para você, eu fiquei com vergonha de dizer que eu sou teu pastor. O que eu fiz, pastor? Lembra a semana, tal dia, assim? Você lembra tudo que você falou? Ah, pastor, mas eu estava desabafando, pastor. Eu estava falando, eu precisava desabafar para fora. Há poder nas palavras. E tudo que ele estava falando, passou uns 15 dias, aconteceu na vida dele. Nós temos que cuidar com as nossas palavras, né? Com a linguagem decente do falar. Não mintam uns aos outros. Às vezes a mentira, irmãos, é por gestos. É uma aparência que a gente quer levar, que a gente não tem. Hoje, se você olhar o Facebook de alguns irmãos, até aqui da igreja mesmo, o Instagram, ele não é tão feio do jeito que aparece na foto. Né? Até na imagem, as pessoas não querem mostrar né? Esse jeito que o nariz fica melhor. Né? E quando vem de frente, né? O que é? Sabe? Até numa fotografia, raramente alguém quer mostrar o que é. Eu sou isso, sou feio, sou gordo, sou baixinho, sou humilde. É raramente alguém bater uma foto, eu estou no velório, está chorando aqui, ó. Mas se está lá em Paris, né? Está na praia de Balneário Camboriú, olhando, né? Sabe, às vezes nem é aquilo. Hoje tem, ó, com essas montagens aí, as pessoas, se tentam, um primo lá, escuta, você está na França? Que França, cara? Fiz uma montagem, né? Porque primeiro assim eu vou ter seguidores. Tá desse jeito, né? Mentira. Visto que vocês já despiram do velho homem que tinha essas práticas. Aí começa agora, onde eu quero colocar para vocês. O apóstolo falando, esse revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento na imagem do seu Criador. O pecado desfigurou, mas em Jesus ele restaurou. Amém? Agora, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, voltando, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista. Ele está falando agora, escuta, tira aquelas roupas velhas, que não cabem mais em você, tome um banho, e agora começa a colocar uma roupa diferente. E o apóstolo Paulo começa, revista de profunda compaixão. Você conhece alguém que tem compaixão? O apóstolo Paulo não está falando de só tem, está falando de uma profunda. Você se colocar no lugar do outro. Você sentir a dor do outro. Você já viu como que a gente conversa com as pessoas até na igreja? Tudo bem, Rosa? Eu não quero saber como ela está. Tudo bem. Não está bem. O que aconteceu, meu Deus? A gente leva um susto. E se você conversar, mais de 80% das pessoas que conversam não está tudo bem. E a gente até tem medo de falar, a gente até meio diz tudo bem, porque se não falar que está bem alguma coisa, a pessoa fica escandalizada, e aí alguns vazam, não querem isso. E ele está falando, né, digamos assim, nesse processo de uma vida com Deus, de santificação, você tem que tirar a ira, tirar todas aquelas coisas, e você tem que revestir de uma profunda compaixão. Jesus, ele tinha compaixão. E Jesus, as pessoas não sabiam que ele era filho de Deus, não, gente. Tá? Quando Jesus estava entre nós aqui na terra, ele é humano. Mas o olhar dele transformava as pessoas. Zaqueu quis conhecer ele porque disse que tem um homem aí que tem uma sensibilidade humana. Nunca deixou de ter a sua divindade, mas a Bíblia diz que Jesus, tudo que ele passou aqui foi como homem. O Espírito Santo envolveu ele. E tudo que ele fez foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fez a oração em Isaías, ele pegou Isaías e leu: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. É o mesmo que está dentro de nós. Glória a Deus. Mas cadê a nossa compaixão? Aí ele fala,
revista-se também da bondade. Uma vez, diante de Jesus, falava, bom só houve um. Mas tem um homem na Bíblia que foi chamado de bom. Tem até uma musiquinha sobre ele. Que a gente, na mais antiga, cantava. Falar que ele era bom. Barnabé. Barnabé. Se você olhar o que significa Barnabé, acho que eu peguei o significado aqui. Aqui tá. Barnabé. O que eu posso fazer, a característica é o que eu posso fazer para o outro. A canção que a gente canta, ele era um homem de fonte de consolo e abrigo. Quando todos rejeitaram o Paulo, o Pedro, o pastorzão, o estrelinha, quem foi que acolheu o Paulo? O apóstolo Paulo? Barnabé. Quantas vezes aparece, tem um livro, segundo Barnabé, na Bíblia? Tem? Não. Mas, se você olhar, um homem que recebeu que ele era bom, ele tinha uma bondade. É filho, quer dizer o nome dele, filho de exortação, mas filho também do consolo. A igreja precisa, gente, de Barnabé. Precisamos de Paulo, precisamos de Pedro, mas nós precisamos de gente com bondade. Um fruto do Espírito, em nós gera bondade. Bondade não é dar bala para todo mundo, bondade não é só financeiramente. Bondade é ter prazer de ser bom. Parece que hoje ser bom é ruim. As pessoas confundem bondade com sem personalidade. Ele é muito bonzinho, ele é muito calminho. Não é isso. A bondade, ela está além disso. É eu querer para o outro o que eu quero para mim. Isso é bondade. Aí, a outra roupa que o apóstolo fala para nós nos vestirmos é da humildade. O que é humildade? Se vestir mal? Fala baixinho. Aquelas pessoas que falam bem baixinho. Bem, não quer. Será que é isso? Eu não queria aparecer. Eu tenho uma experiência, uma vez que eu estava querendo entender que era orgulho, que era humildade, daí a gente já morava aqui, eu dormia lá em Joinville, e às vezes atendia até 11h30, meia-noite, e estavam os restaurantes fechados, daí no cachorro quente, daí tinha um cara lá que eu gostava muito, aí eu deixava o carro bem perto do shopping, estava caminhando, e daqui a pouco chegou aquela, na época que tinha chegou as caminhonetonas, aquelas grandonas com rodão assim, eu via aquela caminhonetona assim, meio escuro assim, mas dava para até me ver aí embaixo. Cara, aquele barulhão assim, aquele diesel que sai, eu olhei assim para aquele cara, e daqui a pouco esse cara parou, fiquei mais perto, no sinaleiro, fiquei mais perto dela, eu ia atravessar, daí chegou um andarilho, chegou assim perto, pediu, para mim não pediu, viu o carro com você lá, pediu pro cara, o cara pegou, desligou o carro, e falou assim para ele, como que é seu nome? Ele falou assim, por que você quer saber meu nome? Não, quero conversar contigo. Você quer me prender? Não, só quero conversar contigo. Eu só quero comida, eu só quero pôr. Ele falou, não, eu quero conversar contigo para poder... Eu não preciso disso. Aí o Espírito Santo falou para mim, isso que é orgulho. Não era o cara com o carrão. Porque se você chegar a conversar com o cara que tem um carrão, ele vai falar, eu tenho esse carrão porque meu pai me deu. Ou porque meus funcionários trabalham, eu ganho muito dinheiro em cima dele. Eu dependo das pessoas para ser o que eu sou e ter o que eu tenho. E o que faz um andarilho? Tudo que ele não quer é depender das pessoas. Como do orgulho. E a gente acha que o fedido é humilde. E o cheiroso é orgulhoso. Nós precisamos ser humildes. Humilde em reconhecer que erra. Como é difícil você admitir que você errou. Eu tenho uma frase que eu digo, quem não desenvolve humildade, recebe humilhação. A humildade é espontânea, parte de mim, e a humilhação é forçada. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta.
Satanás, gente, ele é o que precedeu a queda foi o orgulho. Desculpa a minha sinceridade, até Deus tem dificuldade de lidar com o orgulhoso, porque é um princípio de rebelião. Agora a humildade deixa o diabo endemoniado, porque de humilde ele não tem nada, ele é mentiroso. Amém? Aí ele pede também para nós vestirmos a roupagem na santidade. Uma das coisas, né, são as roupas da santidade. Uma das roupas da santidade chama-se mansidão. O que é mansidão? As pessoas confundem mansidão com uma pessoa frouxa. Ah, coitado, não tem personalidade, um bobão. Gente, o manso tem a ver com um animal domesticado, alguém que mesmo sendo áspero, sendo arisco, sendo bruto, aceitou ser dominado. Verdadeiro cristão, mesmo que ele tenha agressivo, sou filho de italiano, sou colérico, eu tenho justificativo, eu fui abusado, eu fui espancado, eu não sou compreendido, eu não fui criado por meu pai, não fui criado por minha mãe, eu fui maltratado na escola, nenhuma igreja me quer, fui traído. Gente, nada justifica. Esses que passou por tudo isso, que vai entender o que é ser manso. Porque mansar uma ovelha é fácil, agora mansar um bode é difícil. Como Deus procura, né, através de uma mansidão, o nome dele ser exaltado. Olha, um dos homens que fez diferença na história foi Moisés. E qual que era a característica de Moisés? Que ele era um homem? Era gado, mas o que a Bíblia diz que ele era? Um homem? Um homem manso enfrentou o homem mais poderoso da terra, que era quem? Faraó. A mansidão dele fez Faraó se render. Ele não chegou com arrogância. E ele poderia chegar, eu sou filho, fui criado, ele sabia tudo. Ele foi manso. 40 anos para virar manso. Às vezes Deus faz a gente desprogramar a gente, para a gente voltar a ser manso. Sim, passa a mão aí, Senhor. Não vou morder a mão mais não. Cuida de mim, Senhor. Transforma. Aí, uma outra roupa sobre santidade chama-se paciência. Você tem paciência? Como que se lida com a paciência? Eu não sou tão aprofundar, mas diz os teólogos, né, que nesse texto, em grego, tem duas formas de expressar a paciência. Então, existe a paciência em grego, que quer dizer paciência com as coisas. E aí, nesse texto, o apóstolo Paulo usou uma palavra em grego que significa paciência, voltada por longanimidade. Ser longanimidade. Aí, aqui quer falar, escuta, longanimidade, a paciência, nesse está falando assim, você tem que ter paciência com as pessoas complicadas. Você conhece alguém complicado? Leonardo conhece. Bora lá na minha casa. E quem tem a vestimenta da santidade tem que ser longânimo. Queridos, eu consigo entender o longânimo. Na minha época, a gente pegava seta, estilingue, né? E aí, na época não tinha, era só os mais riquinhos que conseguiam comprar as mangueirinhas cirúrgicas, mangueirinha de corpo, de hospital, né? Aquelas mangueirinhas e tal, né? Aí puxava, mas as minhas eram de borracha de bicicleta, né? E algumas ainda eram mortas, mas falava borracha morta, você puxava e não vinha. Aí vinha os metidinhos, vinha com aquela assim, ó, puxava. Aí eu consigo entender a longanimidade como você vai puxando, até onde der para puxar. Esse é o longanimidade. Que puxe, que estique. Vai esticando. Vamos ver até onde vai. Queridos, santidade é isso.
Aí, no verso 13, ele está falando: suporte uns aos outros. A gente entende a palavra suportar, tem que mesmo, meu Deus, é tão chato que eu tenho que suportar. Tem que suportar, Deus falou que tem que suportar. Nesse texto não é isso que o apóstolo estava falando. Ele estava falando: escuta, Deus te colocou do lado dessa pessoa para que você sirva ela, você compreende ela, né? Qual que é o suporte desse laptop aqui? Essa mesa. Se não tivesse esse suporte, não sei, ele ia estar numa cadeira. Às vezes Deus colocou pessoas do teu lado, meu irmão, minha irmã, para você suportar. O que eu vou oferecer? Nada, né? Então, são pessoas importantes. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Não é só para o bem, não. Deus une propósito, você também ser terapêutico para o outro. Nós precisamos de suporte. Suporte-se uns aos outros. Ser ombro. Venha cá, vou te carregar. Quando eu era criança, eu cantava na igreja. A canção era assim: a carga é pesada para levar, a carga é pesada. Lembra dessa, né? Para levar, e as montanhas eu não subirei se tu não orares por mim. Eu oro por ti, tu ora por mim. Aí tu fala assim que a carga é pesada, e a gente tem que estar junto com o outro. Olha, a nível de oração, irmãos. Essa semana, quantas vezes você orou por um, orou por outro? A Bíblia fala que nós temos que orar um pelos outros. Suporte. Se eu desse o microfone para você aqui, você conhece alguém que dá suporte para você? Me dá discipulado, mentoria. Não é nada disso. Com essa bom que eu saber que eu posso confiar. Eu saio daqui, eu sei para quem eu posso ligar. Júlio Valinho é um suporte para mim. E tão feliz, o Júlio passou um momento de saúde e tal, difícil. Quem estava no domingo aqui com o Júlio, domingo da ceia, quem sabe dele que estava? Você estava no domingo da ceia, que o Júlio Valinho estava aqui, né? Vocês não estavam, né? Não, à noite. Aí o Júlio Valinho sentou, chegou um pouquinho atrasado por causa do trânsito, sentou aqui do lado, passando por um momento difícil de saúde e tal, e a esposa. Embora a benção ganhou a nenetinha, avô, ele sentou e eu conheço o Júlio, vi que o Júlio estava cansadinho. E ele veio porque o Júlio discipula o Natan. E ele sabia que o Natan ia pregar, aí ele veio, o Natan se sentiu, né? Estava nadando na graça, assim, foi bonito de ver. E daqui a pouco, né, eu tinha que ir depois do jantar, do culto aqui, e jantar com eles, a Deise estava viajando. Aí daqui a pouco o Júlio veio aqui, entregou uma palavra, eu vi que o Júlio entregava uma palavra assim, ficava me olhando aqui, olhando diferente. Daqui a pouco eu vi que o Júlio deu um sorriso, olhou para mim sorridente. Tudo bem, o Natan pregou, terminou. Sim, terminou, um casal de irmãos estava sentado aí, onde estava olhando. Veio correndo e abraçou. E a hora que eles vieram correndo abraçar, ela falou: pastor, você sabe quem que é o Júlio? Sei, é o Júlio. O Júlio, há 36 anos atrás, eu estava querendo me suicidar, eu estava no spa, e ele pegou o evangelho para mim e me deu uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia há 36 anos. Deixa eu dar um abraço nele. A hora que o Júlio viu aquilo, ela abraçou. É a pastora Denise e o Mário, que vindo aqui na igreja. Meu, a alegria! E aí, né, quem conhece o Luciano Subirá? Um dos maiores pregadores hoje do Brasil. Luciano Subirá estava na casa dela, ela hospedou o Luciano Subirá, e daqui a pouco o Luciano Subirá folheando, ela deixou a Bíblia no banheiro, né? No momento dela devocional do lado do banheiro, e o Luciano abre: Júlio Valinho, esse aqui também foi meu pastor aqui comigo e tal, né? E eu digo assim para você, o Júlio não só deu a Bíblia para ela, deu suporte nos primeiros passos de fé dela. E hoje a filha dela é casada com um grande pastor do Paraná, que está fazendo um grande avivamento em vários livros. Tudo porque um dia alguém fez algo, fez suporte. O que ganha o suporte, irmãos? O que vocês estão vendo aqui? O suporte ou o computador? Computador, né? Você não aparece. O suporte só cumpre uma missão.
suportem uns aos outros. Aí ele coloca, e perdoem as queixas. Quem tem uma vida em santidade não tem dificuldade em perdoar. A roupa da santidade te faz elaborar perdão. Porque quando a gente está com uma roupa, a gente tem que honrar a roupa que a gente está vestindo. Um soldado, eu lembro o provocado dos milicos, a gente chamava de milico, porque quando ele estava com a roupa do quartel, ele não podia brigar por causa própria. Ele xingava e não podia fazer, porque se um milico batesse em alguém, ele ficava preso no quartel. Ele tinha que honrar a farda dele. E tem pessoas que se dizem ter uma vida de santidade, irmãos, e não honram. Bebe como os outros. Pratica. Olha o que os outros... Que santidade é essa? E perdoar é uma característica de santo. E o que ele diz assim, ó? Perdoe as queixas com os outros. Aí ele coloca uns aos outros. Perdoe como quem? Como o Senhor te perdoou. Quanto que Deus te cobrou, Adrica, para te perdoar? O que ele exigiu de você? O que ele exigiu? Olha, eu vou morrer na cruz por você, viu, Anderson? Só que é o seguinte, quando eu vou, né? Fique sabendo se ele tem uma dívida comigo. Eu não chego diante de Deus com dívida. Porque Ele já me perdoou. Quem somos nós, às vezes, em relação às outras pessoas? Ah, mas a gente perdoa, mas não esquecer. Ainda de como? Tem que falar, como Cristo te perdoou, assim você tem que perdoar. A Bíblia diz, né? Dos seus pecados não lembrarei jamais. Aí Apocalipse diz que os nossos pecados, as nossas acusações, foi para o mar do esquecimento. Aí uma vez eu estava dando uma palestra sobre perdão e uma mulher atrapalhou umas 5, 6 vezes. Todo mundo ficou com o saco dela estava atrapalhando, mandava ela calar a boca. E eu fiquei com compaixão dela. E todo mundo querendo, né? Porque eu estava dando uma palestra, estava indo bem no meio da Donep, só tinha empresários. Estava indo muito bem, essa irmãzinha, quer falar, queria dar algo, carente. E eu vi que ela precisava e tinha algo para falar. Eu cheguei assim para ela, respondi até a quinta, a hora que eu fui assistir, eu falei, querida, até que hora que vai a palestra aqui mesmo? Deu o cara que estava passando, tá passando o tempo mesmo, mano. Dá um tempo para ele falar. Eu falei, não, até que hora que vai? Ele falou, até 11h30. Eu falei, irmã, das 11h30 até meio-dia e meio eu vou dedicar o tempo só para a irmã, tá? Vai todo mundo sair, eu fico com a irmã. Então tá, vai guardando aí umas coisas, a irmã fala, eu vou te dar toda a atenção, tá, irmã? Eu vou ficar, eu deixo do almoço porque você é mais importante para mim do que comida. Ela ficou toda faceira. Terminamos. O que eu fiz? Ela me abraçou. Não sei se a Deise lembra disso. Ela tinha um testemunho que quando ela ganhou a primeira criança dela, quando estava saindo da maternidade, o marido falou assim para ela, olha, dá um beijo a última vez, tá? Ele vendeu a criança, deu para um sacrifício satânico. Ele falou, se você falar para alguém, você tem que falar que a criança morreu lá. Se você falar para alguém, eu mato você e me mato e nós nunca vamos ter filhos. Eu fiz um pacto, eu tenho que dar essa criança. Ela não pôde falar para ninguém porque ela se comprometia também. Só que essa criança tinha um plano de Deus. Essa criança não conseguiram matar. E ela descobriu a vida dessa criança com 17 anos. E ela estava falando sobre perdão. Ela tinha até um CD gravado falando sobre perdão. E aí ela chegou para mim assim, eu estava dando show sobre perdão. Meu Deus. Eu estava me achando, né? Porque eu tinha estudado perdão, tá? Tinha perdoado uma pessoa também que caluniou. Estava perito. E ela bem humildinha, falando meio errado. Ô doutor, o senhor sabe o que quer dizer mar do esquecimento? Eu olhei assim para a irmã, pode ser que usando a minha criatividade que Deus me dá e a experiência de vida, eu posso responder, mas eu vou te enrolar bastante, mas não tem resposta pronta. Eu vou só falar para você porque você foi humilde, mas eu recebi uma revelação de Deus. Aquela mulher que já falava em línguas assim e tal. O que foi? Irmão, mar do esquecimento é atrás do trono de Deus. Nem o diabo, ninguém passa lá. Então quando você pega o teu pecado e joga lá, não tem mais a ver.
revelação também. Eu queria falar para você, quem tem a vestimenta de santo, perdoa, não lembra mais. Não que não sofra. Não estou falando que eu posso até lembrar, mas eu não vou cobrar. Eu não tenho direito de te cobrar. Sabe quando você não tem direito de cobrar? Já foi pago. Por que já foi pago? Porque Ele me perdoou. As horas vão. Acima de tudo, falei tudo isso, existe uma vestimenta que leva à santidade. Aqui daria só esse verso 14 daria uma aula para nós. Mas coloca a roupa do amor. Revista-se do amor. Aí ele fala que é o elo perfeito. Se você for olhar, ele está falando assim, olha, de nada adianta as coisas que você faz, que você tem, se não tiver uma conexão. A conexão que junta. Nada tem sentido se não estiver uma conexão. A outra tradução diz que é o vínculo. Está vendo aqui essa camisa? Essa costura chama-se vínculo. Ela que está unindo o corpo da manga. Se não tivesse essa costura aqui, não teria sentido a manga. Nada tem sentido se você não colocar a vestimenta do amor. A santificação é o batismo do amor. E às vezes, irmãos, a gente não consegue colocar essa roupa para se relacionar com as pessoas, que é o amor. Jesus, ele não falou que você seria conhecido pelos prodígios. Ele não falou que você seria conhecido pelas obras, pela tua altura, pela igreja que você congrega. Jesus falou assim: ama os outros, porque assim vocês serão conhecidos como meu discípulo, amando um aos outros. É tão fácil amar quem é fofo. Conhece o fofo? Como é fácil amar uma pessoa agradável, uma alma boa, né? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Meu pai é fácil amar, gente. Eu não conheço, acho que uma pessoa assim, mas estava meio processo endemoniado que não conseguiu uma encrenca com meu pai. Meu pai é fácil amar. Eu amo a minha mãe, mas a minha mãe exige mais o amor. E isso com amor é incondicional. Não posso escolher que eu quero amar. A gente tem que amar. Até os inimigos. Eu queria falar para você, se você acha que você não deve nada, você tem uma baita de uma dívida. A Bíblia diz: a nada devais, a não ser o... Você chegou com alguém, você deve amor para o pastor. Fique sabendo, você deve amor, eu devo amor. Nós precisamos. Quem já nasceu de novo, quem se sente regenerado, justificado, está no processo da santificação, tem que mudar de roupa. A roupa na vida cristã significa comportamentos, atitudes, posicionamentos. Amém? Como que está teu guarda-roupa? Tem essas vestes? Ei, só para você ver, não é eu. Quem me santifica é o Senhor Jesus. Mas a roupa eu tenho que buscar. Eu tenho que ir atrás da roupa. Tá? Você pode ter as roupas que você tem no guarda-roupa, mas é você que tem que ir lá investindo nisso. Ela está pronta. Nós ganhamos tudo em Cristo Jesus. Mas eu tenho que me posicionar. Por isso que o apóstolo mesmo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já foi salvo em Cristo. O primeiro passo você já ganhou. Mas a Bíblia mesmo diz que você tem que desenvolver a sua salvação. E desenvolver a salvação é através da santidade. Santidade. E, Deus, quando Ele falou assim: olha, seja poderoso porque eu sou poderoso, seja isso porque eu sou isso. A única vez que Deus falou para você ser que nem Ele é: seja santo porque eu sou santo.
A santidade é uma roupagem que a gente recebe. Cristo Jesus, o Espírito Santo em nós, através de nós, ele vai cada dia limpando, tocando, porque é o que o próprio Jesus disse, que sem mim nada podeis fazer. Amém? Eu vou deixar o verso 15 para um domingo que eu vou pregar aqui, que diz que a paz de Cristo seja o juiz. Gente, quando eu estava meditando nessa palavra, eu fui longe. Eu sempre entendi o árbitro e tal, mas essa semana Deus colocou para mim que a gente precisa desenvolver e escutar o juizinho que tem dentro da nossa cabeça. Um jogo, se não tiver um árbitro, vira uma bagunça. Se você não valorizar a paz, a vida vira uma bagunça. Uma das roupas da santificação é a paz. Eu tenho que desenvolver essa paz. E é tão fácil ter paz sozinho. É tão fácil ter paz no Hades. É tão fácil ter paz até no cemitério, né? Tá lá, tá todo mundo quietinho. Mas no condomínio que eu moro, no domingo à tarde, ter paz, tem que se esforçar. Entendendo? No casamento, às vezes, desenvolver a paz, né? E ele está falando aqui que a paz, que o bem suave, que a harmonia seja o juiz. Eu tenho certeza que todos que têm o Espírito Santo e buscam a santificação, quando você começa a abrir a tua boca para falar aquilo que não é para falar, a paz vai embora. Aí você vê que fez uma falta, ele tem que parar. Deixa eu arrumar novamente. Alguma coisa está errada. A função do juiz é parar que alguma coisa saiu da regra. Às vezes a minha, a tua vida, algumas coisas. Não estou falando regra que você tem que farda. A santificação não é uma regra, é um estilo de vida. Eu perdi a comunhão. Primeiro dia que eu ministrei aqui, não sei quem estava, o Vande seu fielzinho, né? Eu falei que a linguagem de Deus começa no amor, mas continua na santificação. Cada pessoa tem uma linguagem. Falar de música com a Rô vai bem. Falar de discipulado com o Léo vai bem. Falar de negócios com o Vandes vai bem. Falar de comida com a minha sogra vai bem. Né? Falar de artes com a menina ali, meu Deus, uma carteirinha, artes. Entende? Agora, Deus, a linguagem dele é santidade. Por isso que eu e você temos que desenvolver. Ela é um processo. Fala, minha irmã. Tem salmo que fala, nós o adoramos na beleza da tua santidade. Quando Isaías contemplou a santidade de Deus, ele olhou e ele falou, ai de mim. Se na tua vida não tem nenhum ai, é porque você ainda não contemplou a santidade de Deus.
Quando você contempla a santidade de Deus, você vê o miserável que é você. Aí você vai entender a graça. Isaías entendeu a graça de Deus porque ele viu Deus e viu quem ele era. E ai de mim, ele se colocou mais nessa visão, nesse entendimento. A Bíblia diz que ele teve na visão que uma brasa saiu lá do altar e tocou ele. E ele sentiu a graça de Deus. E é impossível quem sente a graça de Deus, que recebe ela de graça e não leva de graça. Assim que ele recebeu a graça de Deus, ele falou: envia-me a mim. Eu quero, por onde eu passar, demonstrar essa graça. E a graça de Deus, ela nos aperfeiçoa. E quem recebe a graça de Deus não consegue ficar só na introdução. Ele começa a desenvolver e viver uma vida em santificação. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar?